O cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. O cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. Vou construindo uma rede solidária. Uma das características, dos fundos, a gente normalmente fala isso nas oficinas onde a gente vai tratar sobre o assunto e as pessoas não levam muito a sério essa fala, mas é difícil dizer o que um fundo é, porque os fundos se organizam de formas muito diferentes. Eles mobilizam recursos muito diferentes. Muito provavelmente, os representantes dos bancos de sementes não se identificam como sendo fundos solidários, E dentro do mapeamento nacional, a gente precisou então criar uma terminologia, ou pelo menos conceituar isso, sintetizar o conceito de forma que a gente pudesse dar conta da diversidade. Mesmo os fundos no Nordeste, os 800, um é diferente do outro. Então a gente focou nos princípios. O que em princípio, todos esses fundos fazem? A ideia de fundos solidários é uma ideia extremamente inovadora dentro de uma sociedade capitalista que baseia seu desenvolvimento baseado no consumo. E quando nós falamos de um desenvolvimento e de fundo solidário, nós estamos, em outras palavras, dizendo que um outro tipo de economia é possível. A lógica do fundo, ele permite que você observe as diferentes potencialidades das pessoas, as diferentes formas de possibilidade de devolução ou não devolução desse recurso. Ele vai aceitando a trabalhar com a diversidade que existe a partir dos diferentes grupos. E ele não é o objetivo em si mesmo, ele é um instrumento que ele vai possibilitar uma melhor organização dessas pessoas. E os fundos solidários é uma alternativa muito grande de incentivo para que as pessoas possam, sem muita burocracia, conseguir o dinheiro para poder viabilizar seus projetos, seja de formas em cooperativas, seja de associações, de organizações. Então o fundo é uma maneira de dar condições para que as pessoas possam pôr em prática os seus sonhos, seus projetos. Foram mapeados entre 2010 e 2012 33 fundos solidários e todos eles são vinculados a entidades de apoio. Então, por exemplo, tem o fundo da Caritas, tem o fundo da Fundação Luterana, o fundo do MST, as casas e os bancos de sementes. Então, são fundos que se vinculam a uma entidade. No restante do Brasil, especialmente no Nordeste, o que predominam são os fundos comunitários ou de base, que são esses que são pequenos fundos que movimentam um valor, um montante menor de recurso, mas que são nas comunidades. Então, partem da necessidade daquele local. E essa é a grande diferença entre os fundos da região sul e do restante do Brasil. Os fundos solidários de fomento são experiências de gestão coletiva de recursos monetários ou técnicos para iniciativas de economia solidária em fase de organização. Então é recurso em dinheiro e em formação técnico-política, principalmente para grupos produtivos, empreendimentos econômicos solidários e movimentos sociais. Então, o projeto Fundos Solidários da região sul, ele vem ajudar, como é do objetivo do projeto, a identificar os fundos solidários, os fundos rotativos, a identificar os fundos financeiros que mexem diretamente com dinheiro, ou fundos não monetários ou não financeiros, com experiências de semente. No nosso caso, Santa Catarina, até o momento, nós identificamos mais fundos financeiros, os fundos diocesanos e o fundo rotativo da Caritas regional. Então esse foi o primeiro passo do projeto. Nós, através desse mapeamento, nós conseguimos também, com a equipe gestora, com os mapeadores, com a força do projeto, começar a pensar uma articulação, um trabalho conjunto dos gestores desses fundos, no sentido de melhorar a sua gestão. Os fundos solidários, eles são um importante instrumento
para a organização comunitária, para a organização popular, para os grupos comunitários que desejam se organizar de uma nova forma. Então, o fundo, ele é um instrumento que ele muitas vezes vai viabilizar que esse sonho se concretize, porque a partir disso as pessoas vão poder estar buscando, adquirindo determinados equipamentos, matéria-prima, capital de giro, e que não teria uma outra forma de estar buscando isso, ou por não ter, porque geralmente quem atua e quem trabalha com isso são pessoas de baixa renda, então não tem recurso algum, né, para estar investindo, e também não consegue ter acesso a um crédito como é um crédito bancário. Se analisarmos um pouco na história, nós vemos que existiam fundos entre os 3 estados. Depois foi criado os fundos, vieram também os fundos por estado, os da Caritas especificamente. Agora já tem os fundos mais regionais, né, como os luteranos, como também os diocesanos. E acredito que esse projeto agora vem trazer isso, que as comunidades também são capazes de ter os seus fundos solidários, seus próprios fundos. Lá no local, um bairro, por exemplo, uma comunidade interior, ela pode montar o seu fundo. Um exemplo que está aparecendo muito é o banco de sementes, que não mexe necessariamente com o aspecto financeiro, mas, de certa maneira, é um trabalho de fundos solidários. Num primeiro momento, todas as famílias sentiram a necessidade de ter a sua semente, né? Então, cada um tinha o seu lugarzinho, né? Um lugarzinho para colocar a sua semente. Então, conversando em assembleia com outros colonos, se sentia a necessidade de ter um lugar específico e próprio para se colocar a semente de todo esse grupo. Então, com a ajuda do setup, dando ideias e conversando e amadurecendo as ideias, a gente pensou de fazer essa casa de sementes. Então, fizemos um mutirão, cavocamos a terra, construímos, concretamos e hoje está aí o banco de sementes. Em 2007, esses agricultores acharam interessante organizar um pequeno espaço onde eles pudessem guardar as suas sementes, além do que eles fazem na sua propriedade. Porque todas as sementes são guardadas, tem que ter um cuidado de armazenamento. A gente pode olhar no banco aqui, temos litrões PET, tem bombonas, onde a gente consegue guardar a semente sem ter problema de carunchar ou perder ela, uma mudança de temperatura muito brusca que pode prejudicar a qualidade da semente. Então, em 2008, a gente se organizou para construir um pequeno banco de sementes. E junto com a Caritas Diocesana de Erechim, a gente buscou alguns recursos, poucos recursos, para a gente poder estruturar esse banco, que é esse espaço onde a gente está, né? Esse banco aqui, então, ele foi construído embaixo da terra, com o objetivo de estabilizar a temperatura, para a gente não ter uma mudança de temperatura muito brusca durante o período em que essa semente fica guardada. Então, ela fica num ambiente sem muita umidade, um ambiente numa temperatura média boa. E, então, várias sementes dessas, elas podem ser conservadas para mais de um ano. Então, é a segurança do que tu está plantando e também o baixo custo de tu produzir a tua semente. Nós fazemos parte desses debates porque a gente se identifica com a ideia de fundo solidário com a nossa poupança coletiva, né? A poupança coletiva que os nossos cooperados fazem na cooperativa de habitação é um fundo solidário para a aquisição do terreno, para o projeto de engenharia, que prepara o segundo passo, que é a construção coletiva a preço de custo, que é feita via financiamento habitacional, né? Então, nós temos essa sintonia de projeto. O fundo solidário das cooperativas de habitação precisa ser disseminado também, né, para que mais gente saiba, olha, além de trabalhar junto, além de financiar empreendimentos, maquinário, também pode utilizar o Fundo Solidário como um instrumento de acesso à moradia. A Cobrasa desenvolveu o seu modelo a partir da experiência uruguaia que se consolidou aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. É um processo de 2 passos. O primeiro passo é a reunião de pessoas num grupo de famílias sem casa, poupança coletiva, que é o Fundo Solidário para a compra do terreno, fecha aqui o primeiro passo. No segundo passo com o terreno comprado, então, fazer o projeto de engenharia e construir a casa, ou o prédio, ou o sobrado a preço de custo, né? A cooperativa de habitação consegue fazer todo o processo sem ninguém estar ganhando nada com isso, só o próprio cooperado ter o seu imóvel no final. Porque cada terreno comprado, cada casa construída, já tem o seu proprietário, que é o próprio cooperado, né? E ele não está fazendo para vender para si mesmo, está fazendo para ele mesmo morar
com a família. Esse é o método. Poupança para compra do terreno, construção via financiamento a preço de custo. É uma experiência que iniciou no ano de 2008. Ele veio a partir de um conjunto de atividades, de acúmulos que o Movimento Sem Terra já tinha em apoios em fundos rotativos e que, bom, foram experiências exitosas, experiências que fracassaram, mas que permitiram a gente acumular para elaborar essa proposta atualmente. Então ele surgiu em 2008 com foco em apoiar coletivos de mulheres e jovens e que tem como princípio fortalecer então atividades cooperadas, né? Sempre fortalecer coletivos, especialmente de produção agroecológica, e que tenham então esse compromisso, né, de transformar, de melhorar a qualidade de vida nos assentamentos das famílias assentadas e acampadas aí de toda a região sul do Brasil. Anualmente a Igreja Católica promove a coleta da solidariedade, que é para constituir os fundos diocesanos de solidariedade, que tem como objetivo apoiar projetos sociais na abrangência de cada diocese que é constituída. Então, o fundo, ele é constituído da coleta da campanha da fraternidade, que anualmente a Igreja Católica promove nas suas celebrações a coleta da solidariedade. Então, tudo o que é doado na coleta da solidariedade vem para constituir esse fundo. Além dos fundos de fomento, temos também a experiência dos fundos solidários de base ou comunitários. São poupanças informais geridas pelos participantes por meio de doação voluntária de cada membro ou por recursos externos destinados à comunidade. Em 2014, o Fórum de Economia Solidária de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, constituiu um dos primeiros fundos desta modalidade na região, o Fundo Rotativo Solidário Bom Viver. Ele é um fundo destinado aos empreendimentos de São Leopoldo, né, que compõem o fórum, que são atualmente 14 empreendimentos, sendo eles reciclagem de óleo, trabalhos com reciclagem, né, de artesanato recicláveis, alimentação variada e artesanato das mais variadas técnicas. Então são grupos que têm de 5 a 25 componentes. Então são grupos grandes. Então o que vem a ideia desse fundo? O fundo vem para ajudar esses empreendimentos ao pagamento de uma feira, a adquirir um equipamento, a compra de um insumo de baixos valores, que se nós fôssemos acessar outros tipos de crédito, é muito burocrático para valores tão baixos, que seriam 50, 100 reais, né, uns valores baixos. Então, para isso que vem o fundo, para dar esse auxílio, essa caminhada para os empreendimentos fórum. Porque esse é um fórum antigo, ele é um fórum constituído em 2005. Então ele já é uma caminhada longa. São grupos já com histórias de vida. Então a gente veio com essa proposta, esse fundo. E esse fundo vem diferente, ele vem criado pelos empreendimentos. Outra modalidade são as cooperativas de crédito solidário, que é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer suas necessidades econômicas e sociais em uma organização democraticamente gerida. Esta é a única prática de finanças solidárias regulamentada pelo Banco Central do Brasil. As cooperativas, elas têm um papel que diferenciam mais efetivamente dos fundos solidários, porque elas são, dentro do sistema financeiro, elas têm serviços e produtos que os fundos solidários não têm. Os fundos efetivamente fazem a captação de recursos e fazem o empréstimo. Já as cooperativas, elas estabelecem um leque de serviços e produtos. E o que nos diferencia mais basicamente é que o cooperativismo só atua nele quem é sócio. O sócio precisa ter uma cota capital e ele vai aportar na cooperativa o recurso de acordo com a sua cota capital e as demais exigências que os manuais de crédito nos permitem. Também nesse sentido, ele vai aportar o recurso de acordo com a afinidade. Então, nós, cooperativas de crédito e economia solidária, emprestamos também observando qual é a afinidade do recurso.
dificuldade que a gente encontra para acessar os fundos é a falta de informação. Tu não encontra em nenhum lugar, tu não sabe que existem os fundos e quando tu sabe, as pessoas não sabem te informar como é que funciona. Então, nós, enquanto empreendimento, a gente levou anos para chegar e acessar o primeiro fundo que foi da sede e depois o segundo com a Fundação Luterana. E isso se dá por quê? Porque a concorrência é muito grande e são poucos fundos que eles não dão conta para atender a maioria da demanda. Eu acredito que nós poderíamos disseminar mais essa informação. Acho que esse é um desafio, como é que a gente conta para todo mundo que precisa de casa, por exemplo, que dá para você fazer junto com as pessoas que também não têm casa um fundo para a compra do terreno, um fundo solidário para comprar terreno. A segunda coisa é poder ter o apoio do poder público de uma forma geral, seja municipal, estadual, federal, para fomentar e apoiar esses fundos solidários, que são fundos sem fins lucrativos, que são fundos que têm foco em pessoas de baixa renda, trabalhadores, trabalhadoras. Acho que os desafios estão aí. E por fim, o que nós viemos debatendo aqui no encontro é como é que a gente se conecta, né? O fundo de habitação com o fundo de trabalho, com o fundo de compra de materiais, enfim, como a gente cria uma rede sólida de relação e ampliação da capacidade desses fundos de apoiar mais e mais empreendimentos, sejam cooperativas de habitação, cooperativas de trabalho, grupo de artesãos, enfim, qualquer tipo de grupo. Acho que são os 3 desafios maiores, são esses, né? Disseminar informação, né? Captar recursos e o fomento do poder público e a conexão disso numa rede sólida onde a gente possa avançar e fazer isso crescer mais. O importante também não é só ter o recurso para um empréstimo, o recurso para, seja ele de forma rotativa ou retornável ou não, mas é também discutir com as pessoas que estão acessando esse fundo de que forma elas podem se libertar, ou que forma podem superar aquela condição de que levou elas a uma condição de exclusão, porque elas acessando o fundo solidário já pré-condiz de que elas estão numa situação de extrema necessidade ou de uma condição de exclusão social. Um dos principais desafios que nós temos hoje dentro dos fundos solidários se encontra, portanto, no campo da gestão. E a gestão, quando nós falamos dessa terminologia, implica em você fazer com que o teu empreendimento ele se desenvolva tanto na parte programática quanto na parte das interrelações com as pessoas, da relação interpessoal com elas e também com outros grupos e movimentos associados. O CAMP, através do projeto Fundos Solidários da Região Sul, entende que as ações para o fortalecimento das experiências de finanças solidárias na Região Sul perpassam por 3 grandes eixos ou por 3 grandes campos de desafios. O primeiro deles, ele se situa mais na ordem da construção da identidade de finanças solidárias da região sul. Então, essas experiências, elas precisam se conhecer e se reconhecer como pares ou como protagonistas de um mesmo processo. É claro que respeitando as diferenças e as especificidades de cada uma dessas experiências de finanças solidárias. O outro grande desafio é ao se conhecer como que se fortalecem essas experiências, mas por outro lado como que se amplia, especialmente as experiências de fundos solidários de base ou comunitários e os bancos ou casas de sementes crioulas. E um terceiro grande desafio é no nível da articulação. Então, ao se conhecer, ao se fortalecer, ao ampliar as experiências, como que a gente se articula tanto em nível local, quanto em nível estadual, regional, no nosso caso, região sul do Brasil, e a nível nacional. Então, como que essas experiências de fundos solidários de fomento, fundos solidários de base ou comunitários, cooperativas de crédito solidário e os bancos e casas de sementes se articulam entre si e também, aí, posteriormente, a nível de estado, região e a nível de Brasil. Então, esses são os grandes desafios para o fortalecimento dessas experiências de finanças solidárias aqui na região sul. O cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. O cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. Vou construindo uma rede solidária que vive o sonho de uma vida melhor.
A rede cresce no sonho da liberdade que une nossas utopias, vidas, mãos e corações. A rede cresce no sonho da liberdade que une nossas utopias, vidas, mãos e corações. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A utopia é que nos uniu pra viver e cantar o sonho uma só voz. Para esta ciranda